Cláudio, chegamos no terceiro bloco desse programa aqui. Eu estou falando bem depressa porque eu quero que a Marisa tenha o bloco inteiro para contar essa história que a gente veio trabalhando nos 2 blocos anteriores para ela contar para vocês, que é o mito de Eros e Psique. Então, com vocês, Marisa Murta. Bom, Psique é uma princesa. Como toda heroína da antiguidade, ela é uma princesa que tem 2 irmãs e cujos pais estão muito preocupados porque ela ainda não se casou. Esse rei é um rei poderoso e, como todos os reinos daquela época, existia um santuário de um deus que governava a coisa toda. Nesse reino específico era o santuário de Afrodite. E a deusa Afrodite estava especialmente brava com Psique porque a beleza dela fazia com que ela fosse chamada como a nova Afrodite, né? Então, quando o pai e a mãe de Psique foram até o templo da deusa para perguntar com quem ela deveria se casar, Afrodite aproveitou para se vingar e disse: Psique deve se casar com a morte. Foi uma tragédia para o rei, para a rainha, para todas as pessoas mais importantes do reino, mas não tinham o que fazer, a deusa mandou, eles tinham que obedecer. Bom, desse impasse todo, dela ser presa num rochedo para que a morte viesse desposá-la, aconteceu uma coisa muito interessante. Afrodite tem um filho, Eros, o deus do amor. E ela manda que Eros providencie que o vento oeste traga a morte para desposar a Psique. Só que Eros não sabia exatamente o que estava fazendo. E quando ele voa até aquele rochedo, a beleza de Psique causa um impacto tão grande nele que ele se espeta nas próprias flechas e as flechas dele contêm um elixir que faz com que a pessoa se apaixone pela primeira coisa que ela vê na frente. E ele fica totalmente apaixonado por ela. Aí a história muda, ele fala: mamãe Afrodite, que me desculpe, mas eu quero essa mulher para mim. Bom, eles passam a viver um grande amor, só que ela nunca vê o rosto dele. E ele pede para ela que ela faça essa promessa para ele. Psique, você é dona desse palácio, você pode fazer tudo o que você quiser, mas jamais você pode olhar o meu rosto. Ela então está tão satisfeita, tão feliz por ter escapado da morte e todas as noites aquele homem apaixonado vem estar com ela, que durante um tempo ela cumpre essa promessa. E foi uma promessa assim com uma ameaça muito grande, porque ela já estava grávida e ele falou para ela: Psique, se você me obedecer, o filho que você está esperando será um homem e um deus. Se você me desobedecer, além de eu te abandonar, você vai dar à luz a uma simples e mortal mulher. Então, para Psique estava muito clara a gravidade da coisa. Só que aí, no decorrer do mito, ela sente saudade das irmãs, manda que as irmãs venham, as irmãs ficam muito impressionadas com o palácio de Eros e, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida de que tem alguma coisa errada, porque Psique não conhece muito o marido dela. Numa segunda volta das irmãs, porque cada vez mais Psique sentia saudades de casa e tudo mais, as irmãs vêm com uma coisa toda pronta, uma história toda pronta. Elas falam para Psique: Psique, sabe por que você não conhece Eros? Porque o oráculo não mente. Você se casou com um monstro que só está esperando seu filho nascer para devorar vocês dois. Psique fala: mas como? Ele é tão carinhoso comigo. Psique, você sempre foi muito ingênua, né? As coisas acontecem de uma maneira diferente. Mas não se preocupe. Nós trouxemos 2 presentes maravilhosos para você. Uma lâmpada de azeite e uma adaga. Quando Eros adormecer, você acende a lâmpada de azeite e com a adaga na mão direita, você mira muito certo o pescoço dele, porque se o monstro resolver levantar, você não vai ter nenhuma chance. Bom, a coisa toda acontece, que Eros chega, adormece. Psique,
acende a lâmpada de azeite, segura com a mão esquerda, pega a adaga e quando ela ilumina o rosto de Eros, ela vê o Deus mais belo do mundo. Ela fica tão emocionada que a mão esquerda treme, uma gota do azeite fervendo cai nas costas de Eros, ele olha para ela e ela está naquela posição ameaçadora, segurando a adaga, ele fica furioso, já sai voando, porque ele é um deus alado, joga a Psique no chão, que começa a chorar, a pedir perdão, tudo aquilo que as mulheres fazem quando cometem essas bobagens. E ele fala, Psique, não, agora, além de eu te abandonar, você vai dar à luz a uma simples e mortal mulher. E voa para a casa de mamãe Afrodite. A partir daí, a trama passa a ser outra, porque Psique vai ter que se entender com Afrodite. Ela vai ter que ir até o templo de Afrodite para pedir para a deusa Eros de volta. E Afrodite está muito satisfeita com a humilhação dela. Quando ela entra no templo, ela já começa. Quem é você? Quem você pensa que você é para ousar ser chamada como a nova Afrodite? Você não serve nem para limpar o chão por onde eu piso. E aí, acaba cada vez mais com Psique que se mantém firme. Ela está grávida de Eros, ela quer Eros de volta. E Afrodite diz, se você fizer 4 tarefas que nenhuma mortal conseguiu fazer, você terá Eros de volta. Senão, você morre. E aí ela passa as 4 tarefas que são. A primeira delas, separar uma montanha de sementes. A segunda delas, pegar um pouco do velocino de ouro. A terceira, um cálice do rio da vida. E a quarta, ir até o reino subterrâneo de Perséfone, pegar a caixinha com o unguento da beleza eterna. Essas 4 tarefas, elas são muito úteis na vida de uma mulher para nortear o desenvolvimento emocional da mesma. A primeira tarefa se refere a separar todas as experiências afetivas de uma vida para não projetar na outra pessoa aquilo que não foi resolvido com a primeira. Se refere aos sentimentos misturados que a gente carrega pela vida toda. A segunda tarefa é uma tarefa bastante apavorante para uma mulher que está começando a adquirir poder. O velocino de ouro é a lã de um carneiro selvagem que é absurdamente agressivo. Psique entrar em contato com essa energia, ela vai ser destroçada, porque eles são completamente selvagens. Mas ela recebe a orientação de Pan, o deus metade bode, metade homem, e consegue realizar a tarefa. Bom, todas as tarefas se referem ao crescimento. A última tarefa, que é a ida ao reino de Perséfone pegar o unguento da beleza eterna, faz com que Psique caia na maior das armadilhas, que é abrir algo que é muito maior que ela. Essa caixinha do unguento contém o sono da morte. Bom, por toda essa experiência, Eros volta a querer se encontrar com Psique, só que a encontra morta. Mas ele é um deus. Ele sopra o sono da morte das suas faces, pede para que Zeus os case, tornando Psique imortal. E aí, aquela filha, né, que estava prevista a nascer e que é uma mortal, tem um nome muito interessante. Ela se chama Alegria e Prazer, que é aquilo que todos nós mortais passamos a vida procurando. Que legal, a gente conseguiu acabar a história dentro do bloco ainda, né? No podcast do programa tem mais, www.programaurbanidades.com.br. Muita alegria para vocês, semana que vem a gente está de volta, Cláudio, Marisa. É isso aí, Marisa, muito obrigado. Obrigada a todos vocês.